Olá, pessoal. Então, esse é o nosso terceiro vídeo falando sobre neoplasia mamária, né? E a gente falou a aula passada sobre os graus de malignidade, né? Então, a gente utiliza três aspectos histológicos para detectar o grau, que é formação tubular, pleomorfismo e contagem mitótica, onde, através dessas três características, a gente avalia se é um alto grau, moderado e baixo, levando a pontuação de 1, 2 ou 3. Cada um desses leva uma pontuação específica, depois a gente soma e chega no score final, onde eu tenho 3 graus. Grau 1 é um grau leve de malignidade, é um tumor que geralmente não é metastático, não é infiltrativo. O grau 2 é moderado e o grau 3 é o pior, que é o severo, metastático, infiltrativo, recidivante, onde o prognóstico é pior, certo? Bom, então, além desses exames, do exame histopatológico, a gente pode fazer a marcação para marcadores de proliferação celular, chamado de Ki67 e do PCNA. Esses dois exames, eles não são exames de rotina dentro da clínica veterinária, né? Porém, eles estão disponíveis, podem ser feitos, é um pouco mais caro, mas é muito importante que a gente faça, principalmente dos malignos, porque, como o próprio nome está dizendo, esses marcadores é de proliferação celular, ou seja, se ele der positivo, quer dizer que a proliferação celular está alta, quer dizer que as células estão se multiplicando em uma velocidade maior. Então, se eles derem positivo, é pior o prognóstico, porque a velocidade de multiplicação dessas células está altíssima. E a gente sabe que quanto maior a velocidade de multiplicação, maior é o crescimento, maior a infiltração, maior a probabilidade de metástase, né? Então, são exames que melhoram a avaliação do prognóstico do animal, certo? Então, dentro das neoplasias, a gente tem as benignas, as malignas, as cutâneas e subcutâneas, as não neoplásicas, que aumenta o volume também, como já foi falado, as inflamações e as hiperplasias. Então, aqui, eu vou trazer para vocês a classificação de acordo com a Organização Mundial da Saúde para tumores mamários em cães. Olha a diversidade somente para tumor maligno. E aqui, essa tabela, ela traz uma classificação em ordem do menos maligno, que é o de cima, para o mais maligno, que é o de baixo. Certo? E, além disso, eu tenho subdivisões desses tumores. Então, como eu falei para vocês, a grande maioria das células, principalmente do alvéolo e do ducto, elas são de origem epitelial. Se elas são de origem epitelial, nós vamos ter os carcinomas como neoplasias malignas, né? Adenocarcinoma. Mas aqui, o prefixo adeno foi ocultado, né? Porque a gente está falando de glândula, então não precisa. Mas o correto seria adenocarcinoma, ok? Então, se a origem é epitelial e maligna, então o nome é carcinoma. Então, eu tenho carcinoma não infiltrativo, que é aquele in situ, uma pré-câncer, que é o menos maligno, né? Depois, o carcinoma complexo e o carcinoma simples, o carcinoma de tipos especiais, e esse carcinoma, então, dividido em 3 formas, né? Sendo que o cuidado com a nomenclatura, o carcinoma complexo, ele é menos maligno do que o carcinoma simples, tá? O carcinoma simples, ele é dividido de acordo com a sua característica microscópica. Então, tubo papilar, ele forma papilas, principalmente na área tubular. O sólido, que ele é uma coisa só, e o anaplásico, que ele é indiferenciado. Ok. Os outros tipos, carcinoma de células fusiformes, de células escamosas, mucinoso e rico em lipídio. Então, aqui, nós temos uma subclassificação de acordo com a característica histológica. Então, no caso dos carcinomas, esses aqui, os simples, nessas 3 divisões, eles são os mais comuns de aparecer. Ok? Ele é maligno, tem um grau moderado de malignidade, e, entretanto, precisa avaliar o quê? Aquele grau, pleomorfismo, figuras de mitose, reação tubular, para ver se ele é grau 1, 2 ou 3 de malignidade. Né? Então, o carcinoma é maligno. Agora, ele pode ser menos maligno, ele pode ser mais maligno.
O que vai determinar isso? O grau histológico, 1, 2 e 3, que a gente falou no slide passado. E aí, esses três, então, são os mais comuns, tá? Então, eu circulei aqui o mais comum, é o simples, sendo que os outros são menos comuns, porém pode aparecer. Então, esses quatro aqui são carcinomas. Origem epitelial. Quais são as células epiteliais? Alveolares e tubulares, ok? E as mioepiteliais. E aqui, no caso, eu tenho outra origem, que é mesenquimal. Lembra lá da pele? Origem epitelial e origem mesenquimal. Quem são os de origem mesenquimal? Osso, tecido fibroso, vasos sanguíneos, gordura, músculo, né? Lembra disso? Então, na glândula mamária, lembra que eu falei para vocês que também tem tecido fibroso de sustentação, que também tem gordura e também tem vasos sanguíneos, tá? Então, no caso de maligna de origem mesenquimal, chamada de sarcoma, eu vou ter o fibrosarcoma, que é de tecido fibroso, de tecido conjuntivo, né? Que é o tecido que sustenta a mama. Osteosarcoma, ué, Gi, eu não tenho osso na mama, por que tem osteosarcoma? São células que são tão malignas que elas acabam se transformando em células ósseas, tá? Por conta da origem de células precursoras. E outros sarcomas. Quais são os outros sarcomas? Hemangiosarcoma e liposarcoma, derivados de vasos, derivados de gordura. Só que esses são menos comuns de acontecer. Além disso, eu posso ter uma mistura de mesenquimal com epitelial, as duas coisas juntas, num tumor só. É o mais maligno de todos, chamados então de carcinosarcoma. Olha aí. Eita, isso pode acontecer? Pode. Você pode ter uma neoplasia mamária que tem origem epitelial, pega as células tubulares e as células do alvéolo, e eu posso ter junto a porção mesenquimal afetada. Pode pegar osso, pode pegar fibra, pode pegar fibroso, pode pegar gordura, pode pegar vasos sanguíneos, as duas coisas juntas, epitelial e mesenquimal. Então, eu vou ter um carcinosarcoma extremamente maligno, tá? Carcinoma ou sarcoma em tumores benignos. Esse aqui a gente vai falar no próximo, né, que a gente vai falar de tumores benignos. Então, aqui eu vou ter, presta atenção, vários carcinomas. O mais comum é o simples, sendo que o mais agressivo são esses daqui, né? E o sarcoma, que é de origem mesenquimal, ele não é comum, porém, quando ele aparece na mama, ele é o mais agressivo do que o carcinoma, tá? E o misto, né, que são os dois tipos juntos num animal só. Então, há características dos carcinomas, né, quando você olha, você vê uma neoplasia grande, de crescimento rápido, ulcerado, infiltrativo, né? E aí, quando você olha, você diz, nossa, isso é um tumor maligno. Né? Então, por que a gente fala carcinoma só de olhar? Porque é o mais comum, é o mais fácil de acontecer e tem as características de malignidade, então carcinoma mamário. Só que, clinicamente, você não pode dizer que é carcinoma. Você pode sugerir que é um carcinoma. E aí, a gente vai colocar na fichinha de avaliação citológica ou histopatológica que a sugestão é carcinoma mamário. Por quê? Porque ele é invasivo, proliferativo, crescimento rápido, pode ser ulcerado ou não, né? Então, ele tem características de malignidade. Como a principal região da glândula afetada é o alvéolo e o túbulo, que são de origem epitelial, então eu vou falar carcinoma mamário. Okay? Aqui também, o que a gente repara? Não pegou uma glândula só, todas as glândulas foram afetadas, né? Com formação de um tecido infiltrativo, então você põe mão embaixo da glândula e você observa que ela continua pela musculatura, então ela infiltra as regiões inferiores, principalmente músculo, então ele é metastático, ele é em todas as glândulas, linfonodos reativos, infiltrativo de crescimento rápido. Opa, isso é clássico de carcinoma, tá? Características de malignidade clínicas que são típicas de carcinoma. Existe uma classificação que é clínica, né? Não é histológica, porque a gente não vê isso na histologia, mas a gente vê clinicamente, que é um tumor que é bastante inflamado. Você vê áreas vermelhas, sangrantes, com
a produção de exudato do tipo purulento, e a gente tem, então, dolorido, quente, a gente tem, então, uma característica inflamatória desse tumor, que é o carcinoma inflamatório. Esse aqui é muito agressivo, né? Então a gente precisa fazer exame para confirmar, mas clinicamente a gente observa essa característica, como nesse daqui, né? Essa foto mostra um aumento de volume da glândula inguinal, que é a mais comum, só que, além do aumento, está vermelho, com produção de exudato, cerado, crescimento rápido e quente. Isso é típico de um processo inflamatório, não é? Então, é chamado de carcinoma inflamatório, né? E aí a gente vai ter várias glândulas afetadas, não só de um lado como do outro, né? E assim, é um carcinoma bastante maligno, certo? Bom, e agora, para os tumores benignos? Os benignos são chamados adenoma. Então, adenoma é uma nomenclatura, né, que significa tumor benigno de origem epitelial, adenoma. O adenoma, porque adeno é glândula, e glândula é de origem epitelial. Então, dentro dos adenomas, eu vou ter subclassificado como simples, complexo e basaloide, de acordo com a característica histológica do tecido, tá? Isso aqui, pessoal, eu não vou mostrar para vocês porque é uma coisa mais aprofundada e direcionado mais para patologista. Só que vocês têm que, como clínicos ou como veterinários, vocês têm que saber que existe e saber interpretar a partir de um exame. Vem um exame, opa, vamos jogar lá na tabela e vamos ver se ele é maligno, se ele é benigno e qual o grau de malignidade dele de acordo com o tipo, né? O mais comum, então, é o complexo, tá? De aparecer, adenoma complexo. Depois, eu posso ter os de origem de tecido fibroso, então eu vou colocar como fibroadenoma, tumor misto benigno e papiloma ductal. E as hiperplasias, displasias. Então, eu posso ter aumento de volume e é hiperplasia dos ductos e hiperplasia dos alvéolos, do lóbulo, né? Com hiperplasia epitelial e adenose, que é um tipo de degeneração. Pode ter ainda quistos, que são cistos, na verdade, né? Ectasia ductal, que os ductos estão em local diferente, né? Fibrose focal, e com tecido fibroso aumentado, e ginecomastia, que é o aumento da glândula dos machos, ok? Então, a característica geralmente é um só. O crescimento aqui, apesar de estar muito grande e ulcerado, o crescimento aqui de 2 anos, por exemplo. Um tumor de mama que cresce 2 anos, ele nunca vai ser maligno, porque se fosse maligno já tinha matado o animal, né? Então, a gente observa que ele é único, não pega as outras glândulas, que ele é encapsulado, geralmente não ulcerado, de crescimento lento. Isso aqui na época tinha 1 ano e meio que ele tinha esse tumor, então se fosse maligno, ele já tinha passado para as outras glândulas, já tinha feito metástase pulmonar, então a gente tem características de benignidade. Aqui também, ó, olha só, aqui foi uma ferida que cicatrizou. Então o tumor já cresceu, já fez ferida, já fechou ferida, não passou para as outras glândulas, né? A gente tem só um processo inflamatório aqui, mas não passou para as outras glândulas, não produziu metástase. Se você puxar o tumor, ele não é infiltrativo, ele é redondinho. Então, típico de neoplasia benigna, com 1 ano e pouco também de crescimento, certo? Aqui também, apesar de ter metástase, né? Desculpa, gente. Aqui uma foto de uma metástase. Então, a metástase ela é típica de neoplasias malignas, né? Então, eu vou ter a mama inguinal, que é a mais acometida, e aqui na torácica, que é menos acometida, porém, uma metástase. Então, como eu falei para vocês, resumindo, principais tumores em cadelas, o carcinoma simples, carcinoma complexo, sarcoma é a minoria, porém, quando ele aparece, ele é o mais maligno de todos, e na parte benigna, adenoma complexo e fibroadenoma, certo? Bom, com relação aos gatos, a gente tem esses 3 tumores como os mais comuns. Os carcinomas, né, são os mais comuns, assim como nas cadelas, sendo que o tubo papilar, o sólido cribiforme, isso tudo são nomenclaturas de acordo com a avaliação histológica, certo? Depois vem o carcinoma de células escamosas, o carcinoma mucinoso, o carcinosarcoma, que é aquele que eu falei para vocês que tem as 2 partes envolvidas, né? E o carcinoma ou sarcoma
em tumores benignos. No caso dos tumores benignos, os adenomas, adenoma simples e complexo, o fibroadenoma, também parecido com a cadela, o tumor misto benigno e o papiloma ductal, certo? Então, esses aqui são os principais, sendo que na gata a diferença é qual? Que a grande maioria são extremamente malignos, em alto grau, com metástase e infiltração. Então, aqui nesse caso, esse gato é uma foto da internet, não é foto minha, mas eu quis colocar justamente para deixar essa imagem fixa para vocês. No caso do gato, é muito mais violento, o crescimento é rápido, ulcerado, nas duas, no caso inguinal, mas na gata não tem essa diferença, né? Dos dois lados, então já indica, né, uma invasão e uma metástase, porque tem de um lado e do outro, certo? E no caso dos gatos, as hiperplasias são muito importantes e muito comuns. Elas são muito mais comuns do que nas cadelas. Como eu falei para vocês, os gatos, eles têm uma estimulação hormonal muito maior que na cadela. A minha gatinha, por exemplo, ela está entrando no cio de 15 dias, né? Então, o estímulo hormonal do gato é muito maior. E aí, a probabilidade de ter hiperplasia, que pode ser ductal ou lobular, do ducto ou do ovéolo, então é muito comum ter isso, mas a gente tem que fazer os exames para ver. E além disso, tem as outras alterações que também são comuns na cadela. Então, no caso dos felinos, pessoal, isso aqui é tipo e clássico de hiperplasia mamária. Não se assustem. As hiperplasias mamárias, elas são bem maiores do que os tumores. Elas afetam praticamente todas as glândulas, porém pode afetar uma só, como está mostrando aqui, no caso a torácica, que não é comum em cadela, né? Aqui também é a mesma coisa, pegando todas as glândulas, extremamente grande, e isso é clássico de hiperplasia mamária de felinos, que não é tão perigoso e não é maligno. Nossa, Gi, mas está infiltrativo, crescimento rápido em todas as glândulas, muito. Isso aqui, pessoal, é mais tranquilo, muito mais tranquilo de resolver do que um tumor maligno, tá? Que o prognóstico é super reservado. Nesse caso aqui, a gente faz a castração da gata. Se você castrar a gata, a glândula faz assim, ó, reduz tudo, entra em apoptose e a glândula volta ao normal. Vou mostrar umas fotos para vocês de tratamento que não foi castração, mas existe também tratamento médico com antiprogestágeno. Então, eu tenho uma historinha para contar para vocês. Tem uma amiga minha, Flávia, de Areia, que ela mora num sítio e ela tem umas gatinhas lá. E aí, apareceu um tumor desse, eu esqueci de passar a foto aqui para mostrar para vocês. A gata dela estava igual essa daqui, ó. Um nódulo gigantesco, pegando a glândula torácica, debaixo da axila aqui, então pegava a glândula, não tinha linfonodo reativo, que é uma característica das hiperplasias, não tem linfonodo reativo, pode ter só por um processo inflamatório, mas geralmente não tem. E aí, ela foi falar comigo, falou, Gia, eu tô assustada. Eu falei, que foi? Cresceu a mama da bicha, e ela tá, da gata no caso, né? Enfim, cresceu demais, tá deste tamanho, eu tô louca. Eu falei assim, mas cresceu assim, de repente, ela foi, mulher. De repente, cresceu, e eu confio nela porque ela cuida muito bem dos animais dela, né? Então, a velocidade de crescimento era real. Beleza. Aí eu falei, manda uma foto para mim. Quando ela mandou uma foto, a gata tava mais ou menos assim. Aqui tá dos dois lados, mas a gata tava de um lado só. Assim. A bicha nem andava direito, ela tava mancando. Aí eu falei, tá fechadinho? Tá. Foi muito rápido? Foi. Ela tá bem? Tá bem, só tem esse caroço. Eu falei, Flávia, isso tem cara de hiperplasia. O correto é a gente fazer uma citologia para ver se tem células neoplásicas ou não, que a gente já fecha o diagnóstico. Só que o Hospital Veterinário de Areia estava fechado, eu em João Pessoa, não tinha como coletar histopatologia, e aí eu pedi para ir lá na clínica, né, em Areia, e levar um veterinário lá para avaliar e tudo mais, tentar fazer uma citologia e tudo, mas era clássico de hiperplasia, né? O tratamento da hiperplasia é só a gente castrar, porque quando você castra, os hormônios cessam e o tumor regride, some, diferente dos tumores. Das neoplasias,
No caso de câncer, de carcinoma, se você castrar o tumor não regride. Tá certo, gente? Isso aqui é hiperplasia. São células normais, não são células mutantes, né? Relembrando da patologia lá, que vocês tiveram um professor de patologia que deu aula disso e fez vocês lembrarem disso, né? Enfim, a PAFCAS. Então, nesse caso aqui, no caso da gatinha da Flávia, eu falei assim, Flávia, vamos fazer o seguinte, já que você não tem como fazer exame, não tem como fazer o diagnóstico, vamos tentar castrar a gata, porque ela falou que já queria castrar. Ela não queria mais filhote, queria castrar a gata, aquela tudo mais, e estava só esperando, né, isso aí desaparecer. Aí eu falei assim, o caminho é inverso, a gente castra e aí desaparece. Vamos fazer o seguinte, já que você quer castrar, você castra o animal do jeito que está, não mexe, né? E aí, vamos ver se isso regride. Se isso regredir, é uma hiperplasia. Se não regredir, é um tumor. E aí você faz a operação do tumor depois. Aí ela ficou morrendo de medo, e eu também, né? Porque poderia não ser. Mas estava bem clássico, pessoal. Tumor que cresce muito rápido, debaixo do braço, não ulcera, o animal fica bem. Isso é um... Né? Esse jeitinho aqui, ele é clássico de hiperplasia, né? Aí, o que aconteceu? Ela castrou. Quando foi com uma semana, pessoal, o tumor tinha diminuído 50%. Com 15 dias, o tumor diminuiu 70%. Com 30 dias, já não tinha tumor nenhum. Só pela castração. Certo? Então, se você tiver um caso desse, e você fizer o diagnóstico, lógico, o melhor é fazer citologia, ver se tem células tumorais, se não tem, se não tiver hiperplasia, se tiver neoplasia. Tá? O certo é a gente fazer a histologia, mas a citologia. Se não tiver como, castra. Eita, Gisele, posso castrar do jeito que está? Se o veterinário conseguir, sim. Vai castrar do jeito que está. Faz uma incisão aqui, separa, castra e beleza. Isso aí vai regredir, puf, vai sumir, tá? Entretanto, você pode fazer o tratamento com a lisin, que a gente vai comentar. Não quer castrar do jeito que está? Quer dar uma diminuída? Então a gente vai fazer o antiprogestágeno, ok? E aí funciona também. Aqui um outro caso, né? Sempre assim, bastante grande, crescimento rápido, tá? Pode infeccionar, pode inflamar. Esses casos infeccionados e inflamados, eles têm que ser tratados também com antibiótico anti-inflamatório, tá? E aí é mais complicado, certo? Aqui é a classificação do TMM, tá? Sim. Tratamento. Então, pessoal, cirurgia, né? Vamos fazer mastectomia. A gente tem que tomar muito cuidado com os linfonodos, então tem que retirar linfonodo que tiver reativo para mandar para exame também, tá? Principalmente o inguinal. Avaliar se tem metástase pulmonar antes da cirurgia, porque se tiver, a gente vai ter que fazer o tratamento, né, dessa metástase, porque o animal precisa da respiração na anestesia. Com uma margem de segurança de 2 a 3 centímetros. Aqui que eu falei para vocês, ó, as mamas torácicas, 100% delas, a caudal e a cranial, são drenadas pelos linfonodos axilares. Tá? Então, se eu tiver qualquer tumor na glândula torácica, eu vou retirar os linfonodos axilares, se tiver principalmente reativo. Agora, quando ele pega abdominal cranial, é um problema. Porque 70% é drenado pelo axilar e 30% drenado pelo inguinal. Certo? E no caso abdominal caudal e a inguinal, 100% delas são drenados pelo linfonodo inguinal. Ou seja, se eu tiver essas glândulas afetadas, eu vou tirar somente o linfonodo inguinal. Ok? No caso da cirurgia, então, existem várias possibilidades. Aqui que eu falei para vocês no slide anterior, pessoal, nos slides da aula anterior. Como é que eu vou saber qual técnica cirúrgica eu vou utilizar se eu não sei o que é? Nodulectomia é para tirar só o nódulo. A mama fica, tira só o nódulo. Mastectomia simples é uma glândula só. Então, eu vou tirar daqui, ó, uma glândulazinha só. Mastectomia regional, eu vou tirar várias glândulas, como está mostrando o número 1 aqui. Várias glândulas. Mastectomia unilateral, eu vou tirar todas de um lado só. De um lado só, eu tiro todas. E mastectomia bilateral, eu tiro todas as glândulas do lado esquerdo e do lado direito, certo?
Hoje, qual dessas técnicas eu vou utilizar? Não sei. O que vai depender? O histopatológico, o grau, se é maligno, se é benigno, se o grau é 1, 2 ou 3, avaliação clínica. Tudo isso vai me dizer qual técnica que eu vou usar. Vocês estão entendendo por que é errado operar primeiro e fazer exame depois? Porque eu posso estar errando, eu posso fazer nodulectomia como na verdade era para fazer regional, né? E eu posso exagerar, eu posso tirar todas enquanto eu poderia fazer a mastectomia simples, porque é benigno e de baixo grau. Estou entendendo? Então o correto é isso, apesar de que na prática ninguém faz, né? Então aqui tinha nódulos metastáticos de um lado e do outro, maligno, então resolveu tirar toda a cadeia de um lado. Aqui, bilateral, o professor Luiz, que é o nosso cirurgião, ele não gosta de fazer bilateral, mas é uma técnica que pode ser feita, né? É difícil para fechar, mas pode ser tirada tudo, ele deixou somente um tórax aqui. Aí a gente vai avaliar aqui a peça cirúrgica, né? Retirou a cadeia inteira e manda para o laboratório. Você pode mandar a peça assim, ou você pode cortar e mandar somente um fragmento. E a quimioterapia, que no caso é adjuvante. Por que é quimio adjuvante? Você faz a cirurgia e faz a quimio depois. Ou você faz a quimio antes e vai fazer a cirurgia depois para poder reduzir esse tumor e se tornar mais operável, certo? Então, tanto no carcinomas quanto sarcomas, vai usar doxorubicina, cisplatina, carboplatina, 5-fluorouracil e 5-fosfamida. Eita, de todos esses, não. Existem protocolos para cada tipo de neoplasia. Mas como existem muitas neoplasias, pessoal, é difícil a gente estabelecer um protocolo. Não é receita de bolo e cada caso é um caso. Então, eu tenho aqui o protocolo AC, o protocolo FC e o protocolo FAC. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou associar no protocolo AC, doxorubicina, ciclofosfamida, certo? E aqui está o protocolo direitinho. O FC, o 5-fluorouracil com 5-fosfamida, né? Utilizado somente para cães com adenocarcinoma de grau 1. E aqui, quanto o grau for 2 ou 3, ou seja, mais maligno, eu vou utilizar os 3, a combinação dos 3, o FAC, 5-fluorouracil, doxorubicina e 5-fosfamida, certo? Então, se for grau 2 em gatos, eu vou utilizar o AC. Se for, né, em cães, eu vou utilizar o FC. E se for o grau 2 ou 3, somente para cães, eu vou utilizar o FAC, tá certo? Então, a gente tem mais ou menos um direcionamento da combinação dos protocolos. Isso aqui eu só marquei depois, certo? E para a gente finalizar, o tratamento da hiperplasia mamária. A Lisin é o remédio que usa, na verdade, ele é o antiprogestativo, chamado de aglepristone. Que nome mais horrível de falar. Aglepristone é o nome do medicamento. A Lisin é o nome comercial, que é da Virbac. Muito bom. Você vai utilizar em cadelas 10 mg, em gatas 15 mg, uma aplicação por via subcutânea. E vai analisando se precisa. Você pode fazer 5 aplicações, pode fazer uma aplicação, né? Ele é utilizado para interrupção terapêutica da gestação, metrite piometra, né? E aqui é um caso de um artigo que eu vou colocar para vocês. Aqui, no dia que o animal chegou, com hiperplasia mamária de uma gata, aqui no 5º dia de aplicação, e aqui depois no regressão, 9 dias, tá? Então, 5 dias, 9 dias, e aqui com 23 dias, certo? Então, ó, a redução total, né? Então, aqui você pode castrar? Pode, mas você pode fazer a lisinho. Qual o problema? É caro, meu povo, é caro. Então, lembrando do Outubro Rosa, né? Vamos prevenir, vamos castrar, cuidado na aplicação do contraceptivo, e é isso.